Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada de hoje. Nosso bom dia aí para a turma de São João da Canabrava. Nosso bom dia aí para todas as alunos que estão acompanhando pelas ondas do YouTube também, pelas ondas do canal Educação. Nosso bom dia aí para Maria Cauana, para Rafael Lima. Opa, temos aí o Fabiano, lá de Goiânia, acompanhando. Muito bom, tá? Muito bom, Fabiano. É um prazer receber você também. Nosso bom dia aí para o Sidney, para a Luciana, para a Leonária, enfim, nosso bom dia a todos vocês, né? E vamos que vamos aqui. Quem tá, as turmas que estão acompanhando aí pelo IPTV, coloca o nome dos alunos que estão acompanhando aí, tá? Para a gente poder conhecer um pouco mais aí esses alunos. E nosso tema de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com responsabilidade nas relações comerciais de consumo, né? Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a legislação consumerista, tá? Ou seja, né, estamos começando aí a ver um pouco mais sobre o Código de Defesa do Consumidor. E o nosso objeto, né, é responsabilidade nas relações comerciais de consumo, e vendo a responsabilidade civil nas relações consumeristas e ver um pouco também, né, de Código de Defesa do Consumidor. Tá? Nosso objeto está aí para vocês e o nosso objetivo é justamente conceituar responsabilidade civil nas relações consumeristas e conhecer os principais pontos de interesse do Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, lembrando para vocês, assim, essa nossa disciplina não é uma disciplina para formar advogado. Nós estamos tratando de questões do direito, mas do ponto de vista para quem vai ser um gestor, para quem vai ser um empreendedor, para quem vai administrar algum negócio. Não é uma disciplina focada para você trabalhar na área jurídica, para ser advogado, tá? É mais aqui para vocês verem. E por isso a gente está trazendo sempre um enfoque mais voltado para o quê? Para o negócio, né? E claro que todo gestor precisa ter noção das questões do direito para que não fique saindo fora dos trilhos. Essa é a questão, né? Mas também, como já está sendo praxe nós vamos aqui ver algumas questões da aula anterior, né? Mas praticamente nós vamos ver aqui, né, o nosso praticar um pouco da aula anterior. Nós deixamos aí para vocês uma situação, um problema, para que seja possível, fosse possível analisar e vocês tirarem conclusão. Deixa eu explicar um porquê que eu estou trazendo para vocês assim, não estou trazendo perguntinha, pergunta e respostas diretas, tá? Sabe por quê? Porque você como gestor, você não vai ter pergunta, né? O que é consumidor? O que é fornecedor? Não vai ter esse tipo de pergunta. Vai acontecer uma situação parecida com a que a gente está colocando aqui, e a partir da situação é que você vai ter que buscar nos teus entendimentos, nos teus conhecimentos, a aplicabilidade desses conhecimentos. Tá? Por isso a gente está trazendo na forma de situação, um problema. Né? Veja só, né? Nós deixamos aí que você foi procurado por uma empresa com a finalidade de revisar um contrato de adesão. Né? Veja só, agora você é um consultor, né? Considerando que a empresa tem como objeto social a concessão de crédito, então uma empresa do segmento financeiro, que submeteu à sua análise o contrato de adesão, o contrato que a empresa faz lá com seus clientes, né? Eles prepararam esse contrato para que você você pudesse fazer uma revisão e apresentar algumas sugestões para ajuste, ou se houver necessidade, ou se haveria necessidade ou não. Professor, mas eu não sou advogado, não, isso aí não é coisa que o advogado tem que fazer? Não, o advogado depois pode dar uma revisada mais afinada. Mas você, como gestor, já sabe de muita coisa que vai acontecer. E às vezes vocês vão saber coisa que o advogado não sabe. Como assim, professor? Ora, o advogado tem formação lá no direito, não tem? Tem.
Mas o advogado sabe ali o dia a dia, né, para atender o cliente, na área de vendas, na formação do preço, do produto, essas coisas. Professor, estou entendendo. Então tá. Então é nesse sentido, né? A especialização do advogado está mais no campo do direito, mas você tem conhecimento dessa área mais comercial. Então veja assim, lá no contrato, né? O contrato prevê, o contrato que você leu direitinho, né? Você fez aqui, ó. Vamos pegar aqui, né? Olha, aqui, ó, você fez uma análise do contrato, né? Identificou lá algumas questões, né? A primeira delas, você, né, viu que o contrato prevê, em caso de qualquer dano sofrido pelo consumidor, a responsabilidade por parte do fornecedor estaria limitada a terça parte do respectivo conteúdo econômico, ou seja, sem previsão de responsabilidade integral. Então aqui estaria limitada a terça parte do valor econômico. Então veja só, o produto foi comprado lá por R$1.000, por R$900, a terça parte seria o quê? A responsabilidade então seria só de 300? Essa é a primeira questão. A segunda também, que consta lá, a previsão. No contrato estava lá, previsão de inversão de ônus, proibição de inversão de ônus da prova. Né? Em caso de ter uma ação judicial. Com uma ação judicial. Também havia uma cláusula que possibilitava a mudança unilateral do percentual de juros aplicado na concessão do crédito. Então contratou lá por 2% ao mês, mas aí, né, a empresa poderia aumentar essa taxa de juro lá a bel prazer. E também tinha lá uma cláusula que obrigava o consumidor a ressarcir à empresa os custos da própria cobrança, ou seja, o custo do boleto sem qualquer contrapartida. Então, você pagar o boleto bancário, né, lá para a loja. Então, estava aí para a empresa lá. Estava tudo isso aí previsto lá. Então, nós temos aqui 4 situações. Que é assim que você vai ver no dia a dia, pessoal. É assim que você vai ver no dia a dia. Não é de outra forma, não. Tá? Bom, analisando esse contrato, então, agora que nós já analisamos, pensamos aqui 4 situações, podemos agora conversar um pouquinho, né? Podemos conversar agora, como você vê, né? Claro, né? Vocês perceberam aí que tem algumas cláusulas aí que tem umas questões, né? Um tanto quanto estranhas e que há necessidade de proporcionar um equilíbrio nesses contratos, né? Veja que nós estudamos que os contratos têm que ter um certo equilíbrio, né, entre as partes, né? E a legislação consumerista, ela também tem esse aspecto de buscar um equilíbrio. E está lá na legislação consumerista que coloca, né? Que coloca uma série de direitos e garantias ao consumidor para que ele não possa ser prejudicado, dado que a sua natureza é vulnerável, né? É claro, né? Você é uma pessoa, vamos dizer, um assalariado que ganha um salário mínimo, e aí você vai comprar numa loja aí, ou numa instituição financeira que é gigante. Né? Imagina só, né? Como é que é a situação, você diante de um contrato, você fazer um empréstimo, você que ganha salário mínimo, você vai pegar um empréstimo aí num Banco do Brasil, ou numa Caixa Econômica, ou então lá num Bradesco, ou num Itaú, que tem aí, ó, né, advogado de todo tipo. Essa relação está desproporcional, né? E a relação consumerista, ela vem, né,
Observa essa questão da vulnerabilidade e traz para isso, né? Depois que nós estudamos também na aula passada, né, os contratos, né, principalmente ali o artigo 51 do CDC, nós podemos agora, né, dar alguma opinião, porque nesse contrato aparece algumas violações aos preceitos do artigo 51. Vamos então avançando e vendo um pouquinho, né? Segundo a cláusula segunda, né, a qual o evento dos danos sofridos, né, seriam suportados até a terça parte do valor do conteúdo, né, do respectivo valor econômico. Pessoal, não faz sentido, né? Isso aí está totalmente, porque aí não prevê, né? Essa é uma imposição abusiva, porque nesse caso não pode prever que a natureza da extensão ou mesmo o valor eventual do prejuízo que o consumidor venha a ter em função do contrato firmado. Mas qual é o tamanho do prejuízo que o cliente pode ter? Ora, se você está limitando só até um terço do valor do contrato, e o prejuízo pode ser muito maior. Não, isso aí tem que ser, essa questão tem que ser, não pode ter isso, é uma cláusula abusiva que não pode ter isso aí lá no contrato. Segundo lá, o artigo 51, nós vimos que essa cláusula é nula de pleno direito, prevista lá no artigo 51, inciso 1 do CDC, né? Porque estabelece de forma limitada a responsabilidade por vício de qualquer natureza do produto ou serviço, né? Então, se aí está limitando a responsabilidade por vício, não pode. Você não pode fazer esse tipo de limitação. E, por final, também, nós podemos dizer que não é possível fazer uma limitação em abstrato, ou seja, fazer uma previsão. Pô, o problema, né, pode acontecer, mas aí eu já vou limitar. Não, qual é o tamanho do problema que tem? Isso aí, pessoal, né? Essa vai ser somente aqui, ó, no processo judicial, que você vai ter como saber o tamanho da responsabilidade. Olha, pode ser dano moral, dano financeiro, um monte de dano pode acontecer. Então não dá para você dizer isso, né? É lá no processo judicial que você vai ter como avaliar o tamanho da responsabilidade. Então essa cláusula é nula. Pode tirar ela do contrato que ela é nula, né? Também lá estava previsto, né, a proibição da inversão do ônus da prova, não está? Tá. Então, pessoal, isso aqui é expressamente proibido no artigo 6º, né? No artigo 6º e no artigo... tanto é vedado, né, no artigo 6º do Código Civil, como também no CDC. Lá é expressamente proibido, tá, essa proibição. É vedado, né? A inversão como possibilidade de direito do consumidor é em processo judicial, tá? Isso aí, só essa questão da inversão é assim, eu não tenho conhecimento suficiente desse negócio, desse produto ou desse serviço, então você lá vai pedir para o juiz, né? Seu juiz, ó, pessoal, eu estou colocando assim num termo mais elementar, né? Mas ninguém vai chegar lá e perguntar, seu juiz, não, né? Você vai lá, excelência, alguma coisa. Tem os tratamentos específicos, né? Aí você vai lá no processo judicial, você vai pedir, seu juiz, esse negócio aí, eu não tenho conhecimento suficiente.
peça ao nosso fornecedor aí que ele prove que, que o produto dele ou o serviço não me causou dano, né? Então, nós não podemos ter esse tipo de cláusula, justamente, pessoal, por conta da nossa seguinte, eu não tenho conhecimento suficiente para provar esse dano. Mas a empresa aí, ela é que bolou o negócio, está fazendo serviço, ela tem conhecimento profundo a respeito disso, e ela que prove que eu não tenho. Que eu não que eu não sofri o dano. Aí também temos o outro problema, que seria lá que nós colocamos lá, vimos no contrato, a modificação unilateral do percentual da taxa de juros, né? Pessoal, não dá para fazer isso, né? Imagina só, né? Você está lá previsto no artigo, no artigo 51, inciso 10 e 13, que trata dessa questão, né? Pessoal, eu vou lá, eu faço um empréstimo, aí a taxa de juros, né, agora está 2%, mas daqui 2 meses a instituição chega lá, não, agora vai ser 20%. Não pode isso, pessoal. Quando você fez o empréstimo de 2%, você fez as suas contas, você analisou a tua capacidade de pagamento, você analisou que aqueles juros estariam um juro compatível com o mercado, não pode ter, então, esse negócio modificando assim de forma maluca, né? Então tá lá toda a previsão que você analisou, né, do impacto financeiro e tudo, né? E aí não é de boa fé fazer essas alterações, tá? E também essa variação de preço, né, de modo unilateral, de que não depende de nenhuma concordância do consumidor, afronta, né, direitos básicos, né? Então, é uma cláusula nula também. Não pode ter isso. Pessoal, e aqui é o seguinte, né? Vale para as outras coisas também. Não pode ter esse tipo de alteração, tá? Ali agora vimos também a outra cláusula que foi colocada lá. Identificamos que teve aqui a cláusula, né, de ressarcimento da empresa de custo de cobrança na dívida do consumidor, sem ter uma contrapartida. Pessoal, aqui viola, né, o artigo 51, inciso 12 do Código de Defesa do Consumidor, né? Porque assim você está colocando, né, impondo uma condição mais custosa sem nenhuma razão. Até porque assim, o custo, né, da correspondência lá, da cobrança, faz parte da atividade da empresa. Eu fiz um negócio com ele, eu contratei um empréstimo. Eu não contratei um serviço de entrega de boleto. Então isso aqui, pessoal, esse custo aí é atividade da própria empresa. Então não há nenhuma contrapartida a respeito disso. Tá certo? Então, essa é a razão que a gente tem de dizer que essa cláusula também está nula. Tá? Bom, em suma, né, as cláusulas que lhe foram submetidas à apreciação precisam ser revisadas ou excluídas para garantir um equilíbrio, né, contratual possível. Então, vocês podem dizer, não, essas cláusulas aqui, ou vocês fazem uma revisão nelas, ou então tira fora, porque não faz sentido. Pessoal, essas cláusulas que estão, né, que violam e que são nulas, é melhor excluir, né, do que fazer revisão. Tá? Lá naquela cláusula lá que fala da responsabilidade, você pode até manter uma cláusula lá na questão da responsabilidade, mas pode colocar lá alguma coisa do ponto de vista, assim, só dizendo que será
é apurada mediante processo, tá? Apurar o valor da responsabilidade mediante processo. Com isso, agora, nós podemos começar a conversar com vocês a respeito da responsabilidade nas relações comerciais e de consumo. Então agora vamos aprofundar um pouco mais o nosso estudo para que a gente possa compreender mais ainda. Bom? Vamos introduzir esse conceito, né? Agora que nós já fizemos, já estudamos, né, relação de consumo, vimos lá nós estudamos lá, desde a formação, né, até questões contratuais, né, com cláusulas abusivas, né, e para a extinção do contrato. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos analisar agora a responsabilização do fornecedor do produto ou serviço. Agora vamos detalhar mais esse negócio, até porque nós falamos um pouco sobre responsabilidade, agora nós vamos aprofundar nesse conhecimento para a gente poder ter mais, estar mais bem preparado, né? Certo? Então essa modalidade de responsabilidade, embora tenha lá no Código Civil, mas aqui, nós temos aqui o nosso Código de Defesa do Consumidor, que trata da responsabilidade no âmbito da legislação consumerista, tá? Então vamos ver aqui como é que agora funciona aqui nesse âmbito. Nós vamos estudar, né, a responsabilidade por fato do produto ou serviço e a responsabilidade por vício do produto ou serviço, né? Aqui nós temos aí, são as duas, né, espécies de responsabilidades, que são bases, ou seja, os pilares da responsabilidade. No caso nosso, né, no âmbito da defesa do consumidor. Pessoal, conhecer essas regras é essencial para que você possa trabalhar de forma preventiva, mediante planejamento, com objetivos de evitar prejuízos, sobretudo os de natureza econômica. Pessoal, acontece o seguinte, quando nós estamos falando essa questão de responsabilidade, de ter conhecimento, né, para prevenir, que veja só, aquele contrato que a gente colocou para vocês, né, na atividade anterior aí que a gente estava revendo, viu lá que tinha 4 cláusulas lá, abusivas ou nulas, né? É justamente a gente conhecer, pessoal, para que a gente não chegue aí para as vias de fatos lá no judiciário. Se eu sei que eu não posso, que é proibido colocar uma cláusula lá ou fazer a cobrança do boleto lá no caso de um carnê ou uma correspondência que eu vou mandar, vou cobrar isso do cliente, se eu sei que essa cláusula aí é abusiva e é nula, por que eu vou colocar ela? E é isso que a gente coloca aqui como prevenção para vocês. Porque assim, pessoal, aqui, nesse âmbito aqui, né, nesse âmbito aqui, de atuar de forma preventiva, é com a gente, com nós administradores. Mas quando se torna numa lide judicial, aí você vai precisar do advogado. E aí é onde você vai ter gastos, né? Vai, no mínimo, gastar com o advogado para defender a tua empresa, ou então você vai ser condenado a ter que ressarcir lá ou indenizar o teu cliente. Ou o consumidor, né? Cliente ou consumidor, como queiram. Também nós colocamos, vamos conversar um pouco com vocês a respeito, né,
de reflexos da responsabilização do fornecedor, né? Também a responsabilidade no campo administrativo e também no campo penal. Oi, professor, mas isso aí não... Não, nós não vamos chegar a ver detalhes da área penal aqui não, pessoal. Nós vamos dizer do tipo coisa assim, olha, se você tá sujeito, né? Aí os detalhes, se a coisa for lá para o jurídico, né, aí você vai ter um suporte técnico, procurar um suporte técnico aí de um profissional qualificado, né? As normas de proteção das relações de consumo, né, elas são bastante sérias e devem ser conhecidas, né? Precisamos conhecer elas, né? Porque o seu descumprimento nós podemos estar diante o descumprimento, tá, das normas de proteção da relação de consumo. Ela pode ensejar uma tripla responsabilização, seja ela civil, penal ou administrativa. Mas nós vamos ver, né? Nós vamos ver isso aqui, como é que funciona, tá, pessoal? Nós vamos ver como é que isso aqui funciona, porque que tem essas três aqui, tá? Bom, para a gente poder ficar mais aí, né? Curiosos, né? Para saber que agora sim, você na qualidade de sócio administrador, lá vamos trazer a nossa loja, né? Na qualidade de sócio, né? Administrador. Na loja lá de suprimentos, de alimentos, né? Você foi chamado lá, você é o sócio, você foi chamado, né? Contratado justamente para ver uma situação e dar a tua opinião, fazer a sua sugestão, tá? Então, é o que nós chamamos aqui agora de uma situação problema, né? Veja só, o cliente comprou, né, um produto lá, um pote de proteína, que constava no rótulo peso líquido de 900 gramas. Né? 900 gramas, né? Não é quilograma não, né? Isso aqui tá errado, né, pessoal? Tira esse quilo aqui, né? 900 gramas, tá? Erro de digitação aqui, que senão vai ficar muito alto isso aí. Bom, aí o cliente, né, viu que a quantidade não estava muito legal, constatou que, que a quantidade, né, pela experiência dele, do cliente, que já estava acostumado a comprar aquele produto, ele constatou que ali alguma coisa não estava bem certo, né? Aí ele pegou esse produto e colocou numa balança, né, de precisão e verificou que ali só tinha 500... Vamos apagar de novo aqui, está errado, né? 500 gramas, tá? Ok? Então veja aqui, pessoal, que nós já temos aqui um tamanho, um baita de um problema aqui, que nós já estamos aqui com uma diferença, né? De 400 gramas, né? Estamos aí com um baita de um problema, tá? O cliente foi lá e reclamou, né? E exigiu que se fosse resolvido. Falei assim, não, eu comprei foi 900 gramas, não comprei foi 500, né? Aí entrou um personagem aqui, o funcionário da loja lá. Como era um pacote, ele já vinha embalado de fábrica, né? O funcionário lá, teu funcionário na loja, disse que você devia acionar, cobrar, né, do fabricante do produto, que a loja, né, não teria responsabilidade nisso. Jogou a bola para o fabricante. Só que a embalagem lá, a embalagem do produto vinha com outro problema. Não tinha identificação do fornecedor. Não tinha a identificação. Nada encontrou.
Quem é o fornecedor? Pessoal, e aí era aquela embalagem, né? Só um papel, né? Vamos dizer assim, um saco plástico sem identificação nenhuma. Então não tinha também identificação acerca da origem do produto ou da o seu fabricante ou mesmo a sua procedência. Não tinha informação suficiente para o cliente ir atrás do fornecedor, né? E aí, o funcionário da loja, né, quando o cliente falou isso, ele disse que não podia fazer nada. Nada podia ser feito. Ou seja, tacou o prejuízo todinho para cima do cliente. O cliente aqui, aí, né, o funcionário, né, pegou e exigiu falar com o responsável da loja. Aí quer falar com o gerente, né? E é nesse momento que você foi chamado, né, para responder. E aí, pessoal, considerando as disposições legais, é possível dizer que a atitude do funcionário ocorreu de maneira correta ou será que alternativas são cabíveis na hipótese diante da proteção do consumidor? Essa é o que você tem que fazer, né? Então, pessoal, vamos para a gente compreender melhor e vocês serem capacitados para resolver essa questão, né? Para resolver essa questão, nós vamos à nossa aula, tá? Pessoal, fica bem melhor assim, né? Porque a historinha toda é o que vocês vão ver. Eu poderia ter perguntado para vocês, né? Como é que é o procedimento que tem lá quando o produto não tem... Poderia fazer uma questãozinha assim, não podia? Né? O que acontece se a empresa disser que no rótulo tem informação de que 900 gramas e só entregou 400? Né? Poderia ter uma pergunta assim bem direta, né? Mas não. Vamos nesse contexto, porque é nesse contexto que vocês vão ver as situações acontecer. E agora nós podemos conversar um pouco sobre as relações, a responsabilidade civil nas relações consumeristas, né? Bom, primeiro vamos analisar, né, fazer uma análise do que consiste a responsabilidade jurídica. O que é responsabilidade, né? Para que a gente possa caracterizar como uma situação que tem origem em uma ação ou uma omissão de um indivíduo que, contrariando o regramento jurídico, se obriga a responder por tais fatos com seus bens ou sua pessoa. Então, pessoal, você responder, né? Você cometeu alguma coisa, que houve uma violação, né? Seja, né, por ação ou por omissão. Veja só, né? Que é a origem por ação ou omissão, né, que contraria um regramento jurídico. E aí você responde, né, com seus bens ou sua pessoa. Diferente da obrigação que caracteriza um vínculo entre o sujeito que confere, né, um credor o direito de exigir o outro, o devedor, o cumprimento de uma obrigação anterior avançada, a responsabilidade decorre do inadimplemento desta, ou seja, trata-se da consequência do descumprimento da relação que obrigou as partes. Pessoal, isso aí é uma definição que vem lá do Código Civil, tá? Ok? Tá? Aqui nós estamos falando lá da obrigação do ponto de vista do Código Civil. Tá? Mas assim, nos casos específicos, né, dos contratos, né, que a fonte de responsabilidade é a vontade humana, dado que perfazem, né, um consenso, ou seja, uma manifestação de vontade das partes. Isso está lá no Código Civil, manifestação das partes, né? Via de regra,
alguns fatores são apurados para que se verifique o grau de responsabilidade. E assim devem ser obedecidos alguns preceitos primordiais. Nós estamos vendo aqui, pessoal, do ponto de vista lá do Código Civil. Não estamos ainda no Código consumerista, não, né? Então, tá lá, para que a gente possa fazer essa verificação, esses pressupostos aqui. Os pressupostos que nós temos são aqui, ó, a configuração de um dano, isso é, um prejuízo, a ofensa de caráter material ou moral, que é medida não apenas sendo prejuízo puramente econômico material, mas sim tutela que se tutela, mas macula o sofrimento moral, a ilicitude causada com repercussão no bem-estar da pessoa, seja ele psíquico ou emocional, e também é tutelada. Então, o caráter aqui, veja só, que prevê também, né, as questões relacionadas tanto ao prejuízo em si, material, mas também os aspectos psíquico e emocional que podem ser. O nexo causal, ou seja, né, é a relação entre a causa e o efeito, né? E temos também a culpa, que pode ser definida por uma ação ou omissão responsável de acordo com os valores tidos como os comuns para a sociedade. E aí, pessoal, nesse sentido, a culpa é graduada em grave, leve ou levíssima, né? Grave que é qualificada pela falta de cautela, mínimo cuidado, zelo, né? E trata-se de atitude repreensível bem grosseira. Leve, que identifica a falta de atenção ordinária, aqui já é um descuido, né? Como um segundo parâmetro social. E levíssima, né? É tipificado pela falta de atenção extraordinária na desatenção de circunstância que requer cuidado extremo. Então, aqui, uns três, né, graduações. Bom, observamos aí, nós vamos ver que está caracterizada a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva, que pressupõe o elemento culpa como fundamento. Aqui. Aqui, pessoal, nós estamos vendo aí do ponto de vista aqui, lá do Código Civil, tá? E Código de Processo Penal, tá? Aqui, nas relações de consumo, né? Nas relações de consumo, a caracterização deve responder independente de verificação e graduação do elemento culpa. Aqui nós estamos vendo pelo Código Civil, né? Que trata daqui para trás, isso aí está relacionado com o que está dito lá no Código Civil para nós. Daqui para frente agora daqui para frente, nós estamos vendo aqui sobre o CDC, tá? Mudamos aqui agora a forma. Primeiro a gente tinha que dar essa ideia, né, da responsabilidade subjetiva, para que a gente possa ver aqui. E aí, trata-se de uma responsabilidade mais grave, determinando a obrigatoriedade de reparação. E aí nós vamos ver lá no CDC, nos artigos 12, 14, 18, 19, 20, né? De forma bem sucinta, que só existe a necessidade de comprovação da ação ou a omissão do resultado, ou seja, o dano ou prejuízo. E o nexo, vamos botar aqui melhor aqui, né? Vamos botar aqui, né? Basta aqui, então, a gente ter só a comprovação da ação do resultado
ou então do nexo causal, que a responsabilidade objetiva vai recair sobre o fornecedor ou prestador de serviço. Veja que aqui, pessoal, agora à luz do CDC, nós estamos conversando com vocês sobre uma responsabilidade objetiva e não subjetiva, como a gente viu com todos aqueles elencos aqui, ó, com todas essas questões aqui do responsabilidade civil, ofensa, caráter moral, nexo causal, culpa, aí aqui nós já estamos agora passando para o CDC. Mas temos aí uma exceção, tá, pessoal? Temos uma exceção, que é no caso de profissionais liberais, né, previsto lá no artigo 14, parágrafo, né, no parágrafo 4º do artigo 14 do CDC, segundo o qual, né, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Então aqui há necessidade de verificação de culpa, tá? Esses profissionais liberais aqui, pessoal, pensem aí no próprio advogado, pensem aí no médico, no dentista, no engenheiro, tá? Alguma coisa assim para verificação da culpa. Então, via de regra, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva. Né? O professor, por que... Pessoal, a subjetiva, você tem que ter um monte de provas. Tá? Aqui não. Aqui é mais direto. Né? Isso significa que, se tiver um prejuízo, o consumidor for prejudicado ou lesado, e ele está buscando uma indenização, ou ressarcimento, ou reparação de danos morais, materiais, deverá apenas demonstrar 3 elementos: a omissão, o dano e o nexo causal. Veja que lá na responsabilidade civil, pelo Código Civil, nós temos mais coisas a provar, né? Aqui não. É uma ação, omissão, dano e o nexo causal. O nexo causal, pessoal, eu sofri aqui um curto-circuito aqui, porque fui usar o liquidificador, e esse liquidificador aqui tal me prejudicou. Bom, você já sabe que é o liquidificador que causou, foi a causa para você receber o choque. Ou então outro produto lá. Ou então eu tomei o medicamento, e foi esse medicamento aqui que está me fazendo mal. A responsabilidade civil, pessoal, a diferença que tem, que aqui não há necessidade de provar a culpa do agente causador. Eu não tenho que provar que a culpa é do fabricante, não. Ele é o fabricante, então na responsabilidade civil ele já responde diretamente aí, tá? Veja só, na Constituição de 88, nós temos lá, né, na Constituição nossa de 88, no artigo 5º, inciso 5 e 10, né, que é o dever de reparar, abrange não só o dano relativo ao bem. Estão lembrados daquela história lá de limitar... né? Então aqui, não abrange só relativo ao bem. Então tem mais coisas, né? Prevalece o dever de ressarcimento no caso de vício, ou seja, eu comprei um computador, mas esse computador ele tem um viciozinho. Eu ligo ele, quando eu estou pensando, ele reinicia sozinho, e tem um vício, né? Mas vai mais além. Ausência ou insuficiência de informações que deveriam constar no rótulo do produto. Você vai comprar lá um produto, vamos supor, vou comprar um bolo, está dizendo lá dietético, né?
Aí tem que ter informação. Qual é a quantidade de açúcar que tem? Qual é o medicamento? Qual é o princípio ativo? Como é que é composto? Tem que vir lá tudo detalhadozinho, tá? Na ausência de informação, ou informação insuficiente, que deveria constar no rótulo do produto, ou ainda no oferecimento de prestação de serviço. Eu tenho que informar. Olha, o serviço eu vou fazer isso. E lá no produto tem que ter todas as informações. Isso está previsão, né, constitucional. Então, se nós estamos nessa previsão constitucional, agora nós podemos começar a conversar um pouquinho da regulamentação dessas questões que está lá no nosso Código de Defesa do Consumidor. Tá bom? Vamos começar então? Falar um pouquinho sobre o Código de Defesa do Consumidor? Para que a gente possa compreender bem, né, nós precisamos olhar alguns conceitos basilares do Código de Defesa do Consumidor. Então vamos ver aqui alguns conceitos basilares, né? Primeiro dele, fornecedor. Previsto lá no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que veja só, lá no Código Civil, vocês podem ver de outra forma diferente essa definição, mas é aqui no Código de Defesa do Consumidor que, para nós, deveremos analisar. São pessoas que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. É longa, né? Praticamente aí pega todo, né? Pega toda a indústria, o comércio, os serviços, né? Tudinho, né? Pega. Inclusive, se o produto tem origem estrangeira, se ele vem lá do exterior, né? Importação ou exportação. O conceito de atividade é designada por atos continuados e habituais, ou seja, a prática de atos isolados não qualifica a figura de fornecedor. Então aqui eu tenho que ter atos continuados, tá? Né? Se é um ato específico, alguma coisa não continuada, não configura o fornecedor. Nessas hipóteses aí, quando nós tivermos vários autores integrantes da cadeia produtiva, nós vamos ter a responsabilidade solidárias. Então aqui eu estou dizendo assim, se eu tenho mais de um autor ou fornecedor, nós vamos ter aí, levar em conta, né, todos os integrantes da cadeia produtiva. Vai ter responsabilidade. Todos eles, tá? Todos da cadeia produtiva. Imagina só, você comprou lá você comprou numa loja, numa lanchonete, você foi lá e comprou um suco de fruta tal, não sei o que, uma delícia, tudo mais, pá! Problema para você. A lanchonete responde? Responde. Mas a lanchonete também ela desconfiou que o produto dela que você que recebeu, a polpa da fruta, ela estava contaminada. Então o camarada que preparou a polpa da fruta, responde. Mas o camarada que preparou a polpa da fruta disse que se não, a fruta, o problema veio lá da lavoura. O camarada usou agrotóxico, está contaminada de agrotóxico, produto, por isso causou. Né? Então todos na cadeia respondem. Responde solidariamente. Aí depois, individualmente, cada um deles vão procurar o seu direito de regresso. Né? E assim, você, consumidor, pode acionar juridicamente qualquer das partes, né, pela colocação desse produto no mercado. Qualquer das partes. Então você pode pegar lá o fazendeiro, o frigorífico, todo mundo pode usar, né? Mas aqui, pessoal,
Nós falamos aí que é o consumidor, né? Mas equipara-se ao consumidor, todas as vítimas efetivamente ou potenciais. Aquela pessoa que tomou o suco, mas você estava na mesma lanchonete e ia tomar o mesmo suco, mas você viu que o camarada passou mal, você não tomou o suco. Opa! Você é a vítima potencial. Aí você pode acionar também. Bom, quanto à indenização, lá o artigo 51, inciso 1, ele veda a indenização tarifada, ou seja, é vedada a limitação de fixar a indenização. Ah, professor, então quer dizer que aquele suco lá, eu não posso dizer que se o camarada passar mal, eu só vou pagar para ele R$100 como indenização? Não. Tá? Veja que aqui, que a indenização vai ser integral e suficiente conforme a extensão do dano verificado. E, professor, aquele camarada que tomou o suco, ele ficou ruim, precisou ir lá internado no hospital, e ele está lá 5 dias internado no hospital, a conta está um absurdo. Problema da lanchonete, problema do camarada que botou o produto lá com problema, contaminado. Né? Ele que vai pagar tudo. Então, é isso que tem essa proibição. Que essas cláusulas, quando tem essas limitações, elas são nulas. Né? Porque ela está buscando atenuar ou excluir a responsabilidade do fornecedor. Lembrando para vocês aqui que será integral a extensão do dano verificado. Então, não pode fazer essa limitação. Ah, professor, então aquele negócio, o camarada passou 5 dias internado. O problema. Você comprou uma moto e essa moto aí apresentou um problema e pá! Você aciona a loja, o fabricante, e ele vai pagar se você passar 1 mês, 2 meses, 3 meses internado, é por conta lá do fabricante. Ele que vai ter que indenizar. Nesse contexto, né, da relação de consumo, nós temos 2 aspectos da responsabilidade. Né? A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço ou pelo vício do produto ou serviço. Veja só, uma pequena distinção. Uma é pelo o fato do produto em si ou serviço, ou outra por vício. Para que a gente compreenda melhor, vamos dar uma analisada com mais profundidade nesses 2 aspectos. Responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, né? Isso aqui, pessoal, deriva do dano do produto ou serviço, ou chamado, né, acidente de consumo. Previsto lá no artigo 12 do CDC, é considerado fato do produto e qualquer acidente ocasionado por produto ou serviço que provocar prejuízo ao consumidor, né? Então vamos aqui, pessoal, ver ipsilitre o que está lá no artigo 12. Né? Aqui, pessoal, é o que está na lei. Né? O que a gente destacou está aí resumido para você. No artigo 12 diz o seguinte lá: o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmula, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e risco. Pegou tudo, né, pessoal?
Esse é o fato do produto. É o produto que está com problema. Tá? Ou então não tem informação suficiente. Vamos a um exemplo que fica mais fácil, né? Que aqui está muito subjetiva a questão. Como um exemplo, né? Vamos aí num acidente aviário, né? Bem como um acidente automobilístico em que a causa tenha sido um defeito de fabricação. Configura hipótese de dano indenizável por fato do produto ou serviço, a depender da situação. Então veja só, o camarada, o fabricante lá do veículo, o veículo está com um problema lá nos freios. E aí, é um problema, né? Tá certo? Bom, vamos aprofundar nesse assunto, mas vai ser no próximo bloco, porque nós já estamos no limite desse horário. Gente, dá uma pausazinha, toma uma água e volta rapidinho com vocês, tá?